Olá a todos. Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de conversar com vocês no curso Entendendo Fake News, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital. Queria aproveitar a nossa aula de hoje para falar um pouco de como a desinformação, as fake news, são usadas por certo tipo de líderes políticos para manipular o debate público, para manipular a opinião pública. Primeiro, a gente tende a resistir a usar o termo fake news, né, que é o termo mais popular, porque há um tempo a gente tem vários governantes que eles meio que sequestraram esse termo, né? Eu me lembro em 2016, o presidente Donald Trump, desde quando ele ainda era candidato, durante a campanha, a eleição presidencial americana, ele passou a chamar de fake news todas as reportagens feitas com veículos de imprensa profissional que eram críticas, né? Então isso virou fake news, né? Falar que CNN é fake news, New York Times é fake news. Isso foi prontamente adotado por vários líderes, inclusive aqui no Brasil também, líderes de falarem que alguns veículos de imprensa são fake news. Então a gente costuma usar mais o termo desinformação, que não tem esse peso, né? Eu vou explicar um pouquinho por que eu estou aqui, por que estou super feliz de terem me chamado, qual que é a minha experiência com o tema. Eu sou jornalista e eu venho cobrindo, eu trabalho no jornal Folha de São Paulo, já trabalhei no Estado de São Paulo, em vários, Valor Econômico, vários outros jornais. E desde 2008 eu venho cobrindo eleições em vários países e principalmente nos Estados Unidos e na Índia, veio se desenvolvendo um fenômeno de você ter líderes usando campanhas de desinformação para tentar manipular a opinião pública, né? Eu me lembro que esse objetivo dos líderes populistas é sempre de eliminar o filtro da imprensa tradicional. Por quê? Você tem um sonho, aí, um projeto de se comunicar diretamente com seus apoiadores, com seus eleitores, seja pelo Twitter, seja pelo WhatsApp, seja pelo SMS, antigamente, Facebook, porque aí você não tem nenhum jornalista, nenhuma TV, nenhum jornal que vai checar as informações para ver se você está falando a verdade, que vai ouvir o outro lado para ver, ok, essa é a opinião desse lado, é que a gente quer ver o que diz o outro lado que tem uma opinião diferente, ouvir o contraditório, né, ou contextualizar informações. Então, com esse objetivo de sempre eliminar da equação esse bichinho incômodo que é a imprensa, né, que vai ali checar, esses vários líderes eles vêm aí tentando se comunicar diretamente com apoiadores. Em 2008, por exemplo, na campanha do Barack Obama, que é um líder um pouco diferente e usava isso de uma forma diferente, mas é importante dizer que, por exemplo, ele já começou a fazer muitas lives no YouTube, vídeos, tentar se comunicar direto para também escapar aí desse filtro, né? Isso foi sendo aperfeiçoado ao longo do tempo e em 2014, na eleição geral da Índia, que foi vencida pelo partido BJP, que é o do atual primeiro-ministro Narendra Modi. O Modi foi um dos caras pioneiros a entender a importância do uso desses instrumentos, né, para manipular ou moldar as narrativas. Ele usava muito o Twitter, tinha muitos seguidores no Twitter, usava muito isso para se comunicar, e grupos no WhatsApp. A Índia é o maior mercado no mundo para o WhatsApp, são cerca de 400 milhões de usuários, uma população de 1,3 bilhão. O segundo maior mercado do WhatsApp é o Brasil, nós. E aqui a gente tem cerca de 130 milhões de usuários, numa população de 209 milhões. Então, assim, proporcionalmente, é muito mais, vamos dizer, espalhado, né? Quase todo mundo usa o WhatsApp no Brasil. Mas voltando. Então, em 2014, você teve o Narendra Modi na Índia, que foi aí um precursor, que usava isso muito bem, de forma muito eficiente. Em 2016, a gente teve a eleição, que foi a eleição nos Estados Unidos, que junto com o referendo do Brexit, né, que levou, o resultado foi que as pessoas quiseram, os britânicos escolheram sair da União Europeia. Então, esses dois fenômenos, a eleição americana e o Brexit, foram muito emblemáticos do uso das redes sociais para tentar manipular opinião pública, né? Aí que isso entrou de vez no radar das pessoas, a gente teve todo o escândalo da Cambridge Analytica, que era uma empresa
que usava aplicativos do Facebook para obter informações das pessoas, sem que as pessoas soubessem, e desse jeito fazer mensagens hipersegmentadas, né? Então, fazer mensagens ali, vamos agora fazer mensagens para católicos, homens que moram no Sudeste. Vamos fazer mensagem para budistas, mulheres entre 20 e 40. Então, isso foi muito usado nessa época das eleições americanas, também na época do Brexit, também foi em 2016. E também teve muita atuação, no caso da eleição americana, de, por exemplo, contas russas que fingiam ser apoiadores do Trump, porque a Rússia tinha declaradamente um apoio ao Donald Trump e não queria que a candidata democrata Hillary Clinton ganhasse, né? Então, eles usavam muito essas contas falsas, que são chamados trolls, ou mesmo robôs, no Twitter, no Facebook, para tudo fazer ali parecer que havia muito mais apoio para o Donald Trump e críticas a Hillary Clinton. Então, isso, a partir de 2016, isso entrou muito no radar. As pessoas começaram a ficar mais conscientes de que muitas das coisas que a gente vê na internet hoje não são orgânicas, não são voluntárias. Você tem ali robôs, você tem pessoas contratadas que estão ali fazendo, por exemplo, subir uma hashtag no Twitter para todo mundo pensar que, nossa, olha esse assunto, todo mundo está falando nisso, né? Então, as pessoas começaram a ficar conscientes de que também o tipo de anúncio que elas estavam recebendo, o tipo de mensagem, elas tinham informações e dados da gente que a gente nem imaginava, que estavam circulando esses dados, que alguém tinha esses dados. Em 2016, então, foi esse momento de, vamos dizer, divisor de águas, né, para as pessoas se conscientizarem. Em 2018, e eu também estava lá cobrindo essa eleição nos Estados Unidos, como estava cobrindo a eleição na Índia em 2014, e as eleições americanas desde 2008. Aí, em 2018, a gente teve no Brasil, foi a vez do Brasil entrar no foco dessa discussão. Aqui no Brasil, a rede social mais usada, né, mais disseminada, é o WhatsApp, ao lado do Facebook, mas o WhatsApp é mais, né? Todo mundo usa o WhatsApp, como a gente sabe, usa para fazer ligação, usa para mandar mensagem. E existiam milhares, milhões de grupos no WhatsApp que estavam distribuindo uma série de mensagens. Algumas delas eram mensagens com informações falsas, atacando candidatos. E o grande... a maravilha e o problema do WhatsApp é que ele é criptografado. O que quer dizer isso? Porque ele tem essa criptografia, não é possível você descobrir qual é o teor da mensagem. Por um lado, isso é muito importante, porque isso assegura a privacidade dos cidadãos. Então, por exemplo, se eu sou um ativista e eu quero trocar mensagens, eu tenho medo de que o governo, num país autoritário, que o governo vá ver isso, vá ler o que eu estou escrevendo, são coisas aí, eu sou, vamos dizer, um ativista dos direitos humanos, direitos LGBT, então é importante você ter a privacidade, né? Você não quer ter nunca um aplicativo de mensagens que as pessoas possam estar lendo o que você está escrevendo, que o governo possa estar usando essas mensagens contra você. Ou mesmo para jornalistas como eu, tem várias reportagens que a gente faz que são muito sensíveis e algumas das fontes, as pessoas que falam com a gente, não querem aparecer. Então, a privacidade da fonte, né, nessa troca de mensagens também é muito importante. Agora, por outro lado, o fato disso ser criptografado e você não saber o que está correndo nesses grupos, qual tipo de mensagem, também tem uma desvantagem que isso torna o WhatsApp um ambiente perfeito para campanhas de desinformação. Vocês todos devem lembrar da tal da mamadeira de piroca, né? Desculpa aí as palavras, mas é como ficou conhecida aquela mensagem, que era uma mensagem falsa, dizendo que o então candidato do PT na eleição de 2018, Fernando Haddad, que ele iria distribuir isso nas escolas, que eram mamadeiras em formato de pênis, etc. E essa foi a mensagem que ficou mais folclórica, né? As pessoas ficaram conhecendo, mas tinha mensagens que eram mais comuns, circulavam muito, que eram, por exemplo, dizendo que tinha fraude nas urnas, né? Mostrando ali depois do primeiro turno, e na urna tal, na verdade eram 50 eleitores, só que aqui tem registrado o voto de 100 eleitores. Eles pegavam imagens, por exemplo, de outros países, de urnas de outros países, e colocavam e armavam. E distribuíam isso, né? Para você causar uma desconfiança na população, você causar esse clima, né? Quem é que ganha com esse tipo de coisa? Quem é que ganha quando você começa a distribuir mensagens mentirosas dizendo que a eleição foi roubada, ou agora mais recentemente por causa da Covid-19, uma das mensagens que mais viralizou, né, pelo WhatsApp
foram vídeos ou fotos dizendo falsamente que, na verdade, não tinha tantas pessoas mortas pela Covid-19. Eles estavam enterrando caixões com pedras dentro. Esse tipo de mensagem, assim como uma mensagem de eleição fraudada, urna fraudada, isso desestabiliza a sociedade, né? E isso acirra a polarização. Como é que é isso? Hoje em dia, faz muito tempo que o Brasil não está tão polarizado, né? A gente tem dois lados muito fortes em suas opiniões e que acabam ficando muito hostis ao outro lado, né? Vamos dizer, um lado que se diz da esquerda, outro lado da direita, aí a direita fala que o lado da esquerda é comunista, a esquerda diz que o lado da direita é fascista, e tudo isso, quando você vai acirrando esse tipo de comportamento, deixando as pessoas com mais raiva do lado oposto, né, em vez de tentar conversar, entender o lado oposto, isso sempre favorece um tipo de candidato, que é um candidato extremista. Nunca os candidatos moderados, né, que querem conversar com todos os lados, se beneficiam desse tipo de ambiente de polarização, desse tipo de mensagens, que são mensagens que despertam a raiva, a indignação nas pessoas. Então, quando você está semeando esse tipo de discórdia e de polarização, você acaba favorecendo esse tipo de candidato. Em 2018, a gente teve, então, uma atuação muito forte, uma circulação muito forte de desinformação, de mensagens falsas, nos grupos de WhatsApp do Brasil. Muito disso era feito através dos disparos em massa. O que eram os disparos em massa? Disparos em massa eram basicamente agências de marketing que prestavam serviços, né, para alguns candidatos. Eles compravam um pacote e diziam, olha, eu quero que você mande essa mensagem aqui, podia ser um santinho, podia ser uma notícia falsa, para uma lista de números telefônicos. Então você tinha um robô, que era um software, né, que simulava o WhatsApp. Você precisava de vários tipos de telefone ou de vários telefones e você disparava o número das pessoas. Você podia ou comprar uma lista de pessoas para você mandar isso, ou você tinha os seus grupos de apoiadores e você mandava isso. Isso foi usado com muita frequência, eu fiz algumas reportagens sobre isso, eu e o meu colega Arthur Rodrigues, na Folha de São Paulo, e isso inundava as redes sociais com mensagens mentirosas, negativas, verdadeiras, todo tipo de mensagem, sem nenhum tipo de responsabilização, porque a gente nunca sabia quem estava mandando isso, a gente não sabia exatamente o que estavam mandando, porque afinal tudo é criptografado. Depois da série de reportagens que a gente foi publicando, a partir de outubro de 2018, um ano depois disso, na época teve uma reação muito cética, as pessoas diziam, não existe isso, imagina que tem disparo automatizado, isso tudo são apoiadores orgânicos, não tem robô. E no final a gente foi vendo, foram sendo feitas várias matérias sobre o assunto, revelações sobre o assunto, e um ano depois o próprio WhatsApp, né, por meio de um gerente de políticas públicas, ele admitiu que a plataforma tinha sido usada de forma irregular, porque isso é contra as regras de uso do WhatsApp, você pegar robôs e ficar disparando mensagens, ela tinha sido usada de forma irregular, de forma maciça, na tentativa de manipular a eleição brasileira. Um pouco tempo depois, isso foi em outubro de 2019. Em novembro de 2019, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, eles fizeram uma audiência pública ali para pensar nas regras, né, para a eleição de 2020, desse ano, eleições municipais. E uma das coisas que eles mudaram eles passaram a proibir completamente qualquer tipo de disparo em massa, também reconhecendo que isso foi um problema na eleição brasileira. Voltando, qual que é o problema, assim, essa estratégia de você ter envios maciços de mensagens falsas, né? Pelas redes sociais, ou mesmo você fazer pelo seu Twitter. O objetivo é engraçado que a gente tem muito uma conversa nos últimos tempos, muitos livros sobre isso, de que os regimes autoritários hoje são diferentes, né? A gente não tem aquela coisa velha guarda de uma ditadura militar, que alguém vai lá e depõe um presidente e aí assume o poder. Hoje você tem formas mais sutis de um governo começar e gradualmente se tornando autoritário, né? Às vezes é um governo eleito que ele vai corroendo as instituições, então ele vai ali botando aliados no Supremo Tribunal, ele vai ali não deixando a oposição concorrer a cargos eletivos, ele vai limitando o poder do judiciário, do Congresso, e da mesma maneira como a gente tem hoje esse novo tipo de ditadura, né, que é uma ditadura que ela vai aos poucos, é uma forma insidiosa,
a gente tem uma outra forma de censura hoje em dia. Antigamente, por exemplo, na ditadura militar, a gente tinha aquelas histórias célebres que você tinha um censor que ficava na redação dos jornais falando, olha, isso aqui não pode publicar, tipo, uma notícia negativa contra o governo, isso aqui não pode. Até que alguns jornais, eles publicavam receita de bolo, poema de Camões, no lugar da matéria censurada. Hoje em dia, do mesmo jeito que você muitas vezes não tem o caso clássico de golpe militar e de ditadura, a gente muitas vezes não tem o caso clássico de censura. Em vez de você ter um censor ou alguém impedindo que algumas reportagens ou informações ou opiniões dos cidadãos circulem, você simplesmente, em vez de calar esses cidadãos, você inunda as redes sociais com a mensagem que você quer emplacar. No caso, um governante ou partido político, você não precisa bloquear uma mensagem, você afoga essa mensagem em meio a uma quantidade enorme de mensagens que muitas vezes são falsas ou descontextualizadas, porque você quer mudar o assunto, certo? Ou você lança factoides, assim, que são notícias ou informações meio que para distrair do que é realmente importante. Eu vou dar um exemplo concreto. Em março desse ano, foi divulgado um número sobre o Produto Interno Bruto do Brasil, o crescimento, né, do Brasil, que não era muito positivo, era um número que projetava ali uma queda, então isso não era uma notícia muito positiva para o governo. No mesmo dia, o presidente Jair Bolsonaro e vários apoiadores começaram a circular memes e vídeos criticando o Dr. Drauzio Varella, porque ele tinha num programa do Fantástico abraçado uma mulher que era detenta em um presídio, e depois se descobriu que ela estava presa porque ela tinha agredido, acho que realmente era um estupro contra um menor. Bom, o Dr. Drauzio Varella não tinha como saber isso, ele estava simplesmente ali conversando, entrevistando várias detentas desse presídio, que eram detentas que eram transgênero. Automaticamente, vários apoiadores do governo e aliados começaram a espalhar mensagens contra o Dr. Drauzio Varella. Do nada, né? Assim, só pegando um gancho e começaram ali a dizer, olha, que absurdo, nananã. E com isso, eles fazem as pessoas se focarem neste assunto, em vez de se focarem num assunto que era muito importante, que era o crescimento do país, só que era negativo para eles. Então, isso é uma técnica muito usada por esses líderes populistas digitais, que a gente chama, né? Essa geração de populistas que a gente tem aí, Donald Trump nos Estados Unidos, o Jair Bolsonaro no Brasil, o Viktor Orbán na Hungria, você tem o Rodrigo Duterte nas Filipinas, vários que estão surgindo, alguns com algumas diferenças, mas a Polônia também tem esse tipo de governo, a Turquia também, que eles usam as redes sociais para controlar a narrativa, né? Então, num dia, vamos dizer, de manhã, quando tem uma notícia que não agrada, você vai lá e lança um factoide, e aí você conta com um ecossistema de contas de redes sociais para você inundar as redes sociais com esses assuntos e ofuscar um assunto que realmente importe, né? Esse acontecimento, isso que aconteceu em março, né, essa coisa de atacar o Dr. Drauzio Varella por causa de um acontecimento, em vez de, para distrair as pessoas, né, do crescimento pífio do PIB, isso foi repetido e é repetido muitas vezes. Isso faz parte de uma estratégia de comunicação, né? E muitas vezes isso também é feito em relação a ataques a pessoas, sejam políticos da oposição, sejam jornalistas que fazem matérias investigativas que incomodam. Então você cria narrativas ou ataques de fake news, ataques à reputação. Vamos dizer, um exemplo bom é o youtuber Felipe Neto. Felipe Neto é um dos youtubers mais populares do mundo. Acho que ele tem aí mais de 30 milhões de seguidores, né? No canal dele, no Twitter também é super popular. E ele recentemente tinha dado uma entrevista ao New York Times em que ele fazia críticas ao modo como o governo brasileiro está lidando com a epidemia da Covid-19. Alguns dias depois dessa entrevista, começou uma campanha de fake news, né, de desinformação, com mensagens falsificadas, dizendo, assim, insinuando que ele seria pedófilo.
E isso tomou uma dimensão avassaladora, assim, isso começou a circular, e aí com o apoio de vários aliados do governo, legisladores até, que começaram a subir hashtags no Twitter, tudo em cima de uma mentira, mas uma coisa que é muito metódica, né, assim, é uma pessoa que emite uma opinião, que incomoda, então você usa as redes sociais para destruir a reputação da pessoa. Isso foi feito com várias pessoas, foram vários jornalistas, eu fui uma delas, Vera Magalhães, Miriam Leitão, você tem muitos políticos, você tem o Jean Willis, você teve o Glenn Greenwald, você teve o Rodrigo Maia, não é uma coisa de esquerda ou de direita, é uma coisa de precisamos acabar com a reputação de uma pessoa que está fazendo uma mensagem que não é a mensagem que a gente quer emplacar, não é a narrativa que a gente quer que vingue. Então, essas duas coisas, elas são muito ligadas, né? Você ter, por um lado, você recorrer às redes sociais como forma de eliminar o filtro da imprensa tradicional, né? Eles querem passar uma mensagem muito específica, não querem o contraditório, então fazem um bombardeio por todas as redes sociais da mensagem que você quer emplacar. Muitas vezes essa mensagem, ou ela é distorcida, ou ela distorce um fato, ou ela tira do contexto uma informação, ou ela simplesmente é uma propaganda positiva, que você quer que prospere ou que emplaque, né, em vez de notícias negativas. Então, por um lado, você tem que fazer isso. Agora, para isso funcionar, você também tem que deslegitimar e desacreditar a imprensa tradicional e os opositores, né, ativistas ou cientistas ou integrantes de partidos políticos que são de oposição, que estão fazendo críticas ou mostrando coisas, investigando, que vão contra essa narrativa. Então, ao mesmo tempo em que você inunda as redes sociais com a narrativa que você quer emplacar, você ataca a credibilidade, você tenta deslegitimar todas as vozes críticas, também pelas redes sociais, né? Você faz aí ataques contra a reputação. Nesses ataques, tem uma coisa interessante que é feita, que se chama em inglês astroturfing. AstroTurf é uma palavra em inglês para grama artificial. Eles usam essa palavra, esse verbo astroturfing, fazendo um paralelo com grassroots. Grassroots movement, em inglês, são os movimentos de ativismo, né? Que eles vêm ali da população, uma coisa legítima de você fazer um ativismo a favor ou contra alguma questão. Quando você tem um astroturf, né, que em vez de vir grassroots, vem de grass, grama, né, raízes da grama, uma coisa autêntica, a população ali fazendo um movimento. AstroTurf é a grama artificial. Então, você fazer um astroturfing é você fingir que existe um movimento legítimo da população de ativismo. Então, muitos desses ataques à reputação, por exemplo, contra o Felipe Neto, muito disso é feito para parecer que tem muita gente atacando o Felipe Neto, ou atacando o Rodrigo Maia, ou atacando o Jean Willis. Mas, na realidade, você tem muita gente paga fazendo isso, né? Você tem agências de marketing que contratam os trolls, que eles chamam as fábricas de trolls, que estão ali disparando a mensagem que eles querem, seja lá fulano é bobo, fulano é feio, fulano é idiota, e robôs, que também ficam ali bombardeando para fingir que um tema é mais popular do que ele realmente é. Então, uma das coisas que a gente tem que ficar muito conscientes, né, na internet, eu acho, é que muito do que a gente está vendo não é real, né? Tem muita gente, muitos atores tentando manipular a gente, né? Ou eles estão usando os nossos dados para mandar umas mensagens que são customizadas, né, para atingir determinados públicos, né? Você pode estar em um grupo que eles vão mandar uma mensagem específica para você, ou mesmo você tem pessoas que estão simulando um apoio público, simulando ser opinião pública, defendendo ou atacando uma questão ou uma pessoa. E às vezes a gente fica pensando, nossa, olha essa hashtag aí subindo, ou todo mundo está apoiando tal coisa, e na verdade às vezes não é, né? Ou às vezes a gente começa a receber mensagens em determinados grupos, e a gente tem que ter muito cuidado, porque muito disso é uma tentativa de manipulação, né? Eu sei que tem uma das coisas mais importantes que a gente sempre aprende em relação a fake news, desinformação, é checar a origem da informação.
Isso, obviamente, é essencial, eu acho que todo mundo tem que fazer. Então, antes de você repassar qualquer mensagem no Facebook, ou compartilhar um post no Facebook, ou repassar uma mensagem no WhatsApp, tenta ver de onde veio. Qual é a fonte dessa informação? É uma fonte que é a mídia profissional, ou um especialista, um pesquisador, um acadêmico conhecido, um cientista, um professor? Ou é um site que sempre fala bem de um dos lados? Né? É um site ideológico, um site hiperpartidário, ou é um site que muitas vezes fala coisas erradas, que os checadores de fatos já identificaram como falsos. Porque a gente também tem as agências de checagem de fatos, que você tem, por exemplo, a agência Lupa, a agência Aos Fatos, que elas estão ali checando informações que ou estão circulando ou são transmitidas por políticos, para ver se elas são verdadeiras, né? Então, antes da gente sair repassando esse tipo de informação, sempre que possível, checa. Da onde veio isso? Dá para confiar? Quem é essa fonte, né? Muitas vezes eles inventam, põem um nome assim que parece jornal, mas na verdade não é um jornal, é um site ali que criaram e que está claramente de algum dos lados do debate, né? Não é um site ou um jornal, uma TV que se propõe, pelo menos, a ouvir os dois lados, ouvir todos os lados, ouvir o contraditório, né? Então, você sempre checar a fonte, porque o grande perigo é que essas tentativas de manipulação, da nossa opinião, da gente na internet, elas se aproveitam de uma coisa chamada viés de confirmação, né? Então, por exemplo, se eu entro num grupo de WhatsApp de apoio a determinado candidato, eu estou predisposta a acreditar nas mensagens que virão falando bem do candidato, do meu candidato, e mal do outro, né? Ou de questões que eu apoio, vai falar bem, né? Porque são as questões que o meu candidato apoia, e mal do outro. E por isso que as pessoas começam a acreditar em coisas que você fala, mas quem acredita nisso? Muita gente. Ainda mais quando você recebe num grupo, vamos dizer, você está num grupo, pode ser um grupo público que você entrou, de apoiadores de determinado candidato, ou de determinada questão, e aí você recebe mensagens, aí elas corroboram suas crenças, né? Elas concordam com o que você gostaria, né? Aí você fala, que legal, vou passar para os meus pais, para os meus amigos, meus familiares, no grupo da família. Quando uma pessoa recebe uma mensagem, uma informação no grupo da família ou de amigos, isso ganha credibilidade, né? Essa pessoa nem está sabendo que quem está passando recebeu num grupo, que isso veio de um disparo em massa, de uma pessoa que estava tentando manipular, mas e é dessa maneira que você vão se perpetuando informações falsas, né, ou descontextualizadas, distorcidas. Então, assim, eu sei que é difícil a gente se acostumar, né, a checar bem as informações, checar as datas. Muitas vezes a informação não é exatamente falsa, mas é uma notícia velha que solta como se fosse de agora, e aí agora tem um significado diferente. Então, se a gente sempre tentar checar qual é a fonte, ver essa fonte tem credibilidade, checar a informação, ver se alguma agência de checagem já desmentiu, ou dar uma pesquisada, antes da gente passar para frente isso. Esse tipo de coisa não é natural da gente, né? Porque às vezes a gente vê uma notícia, a gente fala, pô, é exatamente isso que eu penso, é exatamente o que eu gostaria que acontecesse, e você vai lá e repassa. Mas a gente tem que ficar cada vez mais esperto, né, para esse tipo de coisa. Porque nesses novos governos de hoje, esses novos líderes, eles realmente usam as redes sociais, né, e a internet para tentar manipular a opinião pública. E a gente tem que ficar super atento para entender que muito do que cerca a gente na internet não é natural, orgânico, de pessoas como eu, como você, mas tem um interesse por trás. Você tem pessoas contratadas fazendo isso, você tem robôs, você tem planos de marketing. E é isso, eu acho que era mais ou menos isso. Eu não sei se foi uma aula útil, espero que tenha sido útil de alguma maneira para vocês. E eu agradeço muito a oportunidade.